Esse aqui é um vídeo basicamente de revisão de alguns conceitos que a gente já estudou, que são a parte de medidas de tendência central em estatística. Já estudamos os gráficos estatísticos, que foram gráfico de barra, de coluna, gráfico de segmento ou de linha. Ultimamente, os gráficos de setores e histograma. E para avaliação vai entrar a parte de matemática financeira, juros simples e juros compostos. Sugiro assistir aquelas aulas que eu já enviei para vocês. Esse aqui basicamente é para tirar algumas dúvidas sobre medida de tendência central e para resolver aqueles exercícios do teste. Então vamos aqui. Estatística, medida de tendência central. A gente vai ver principalmente a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. O que são medidas de tendência central? As medidas de tendência central são utilizadas quando é necessário representar, por um único valor, um conjunto de dados obtidos em uma pesquisa. Essas medidas indicam que os dados tendem a concentrar-se em torno dele. As principais medidas de tendência central, como eu disse, são média aritmética, a aritmética ponderada, a moda e a mediana. Então vamos começar com a média aritmética. A média aritmética, ou simplesmente a média, é a medida de tendência central mais utilizada para representar um conjunto de dados. Para calcular a média aritmética de dois ou mais números, adicionamos esses e dividimos o resultado obtido pela quantidade de números adicionados. Ou seja, se você tiver uma quantidade x de dados, você vai somar todos eles e dividir por x, ou seja, pela quantidade. Aqui a definição, a média aritmética geralmente usando esse símbolo, x barra, de um conjunto de n valores. Os valores são x1, x2, x3 até xn. É dado pelo somatório e depois pela divisão da quantidade, como eu havia dito. Então vamos no exemplo. Aqui, esse exemplo, você tem 12 notas de alunos do terceiro ano do ensino médio, ou terceira série do ensino médio, na disciplina de matemática. Então você tem as 12 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Você deve somar todas as 12 e dividir pela quantidade, ou seja, por 12. O somatório de todas as notas dá um total de 81. Dividido por 12, você tem uma média de 6,75. Agora, a média aritmética ponderada. No cálculo da média aritmética, cada valor do conjunto de dados possui a mesma importância. Porém, existem situações nas quais essa suposição não é verdadeira. Ou seja, há valores com importâncias diferentes. Neste caso, será usada a média aritmética ponderada. A grosso modo, a média aritmética ponderada são uma forma de calcular a média, só que agora cada valor tem um determinado peso. Então vamos no exemplo. Antes do exemplo, vamos ver a definição formal. A média aritmética ponderada, x barra p, de um conjunto de n valores, aqui você tem os valores, x1 até xn. E aqui seus respectivos pesos. Então, esse valor aqui, vamos supor que seja uma nota. Essa nota x1 tem um peso P1. Essa nota x2 tem um peso P2. A nota x3 tem um peso P3 e assim sucessivamente. Como é feito a média aritmética ponderada? Você vai, em primeiro lugar, multiplicar cada valor com seu peso, somar tudo, então você tem esse numerador aqui. Depois você vai dividir pelo somatório apenas dos pesos. Então você tem a média aritmética ponderada. Ou seja, no numerador você faz o somatório dos produtos dos valores com os pesos. E embaixo você tem só o somatório dos pesos. Exemplo. Esse exemplo consiste basicamente no seguinte. A nota de um aluno em uma determinada universidade, na disciplina de cálculo 1, é calculada da seguinte maneira. Ele faz duas avaliações, a N1 e a N2.
Só que a N1 tem peso 4 e a N2 tem um peso 6. Ele tirou 3 na primeira prova e 8 na segunda. Qual que vai ser a média aritmética ponderada desse aluno? Então, tirou 3, mas o peso é 4. Então é 3 vezes 4, que está aqui. Na outra, ele tirou 8, mas o peso é 6. Então ficou 3 vezes 4 mais 8 vezes 6, que dá um total de 60. Mas os pesos são 4 e 6. Então embaixo fica 4 e 6, que dá 10. 60 dividido por 10 é 6. Então a média aritmética ponderada desse aluno na disciplina de cálculo 1 é 6. Você poderia imaginar isso aqui como sendo que a nota final deste aluno é 40% da primeira prova e 60% da segunda prova. Mediana. A presença de valores que destoem dos demais, por serem muito grandes ou muito pequenos, distorce a média aritmética, fazendo que não caracterize de forma eficiente o conjunto de valores. Por esse motivo, é conveniente definirmos outra medida de tendência central, a mediana. Ou seja, quando você tem valores próximos, a média aritmética é um bom resultado, uma boa medida de tendência central. Mas se você tem aleatoriamente alguns valores que distorcem muito dos dados, a mediana é uma outra situação bem aconselhável a ser usada. Então, a mediana, o que você tem que fazer? Quando você tem os dados, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em ordem crescente, que a gente denomina de Hall. O segundo passo é observar se você tem uma quantidade par ou ímpar de valores, que é o que está dizendo aqui. Se você tiver uma quantidade ímpar de valores, depois de ter ordenado eles, a mediana é exatamente o elemento do meio, que está na posição central. Quando os dados têm uma quantidade par, vai ficar 2 elementos no meio. Você vai pegar esses 2, somar e dividir por 2. E aí você tem a sua mediana. Vamos no exemplo 3. Aqui você tem a idade de 7 alunos do terceiro ano. 17 anos, 20, 18, 17, 18, 19 e 20. Observe que não está em ordem crescente. A primeira coisa que você vai fazer é colocar em ordem crescente. Como é 7 alunos, existe um elemento no meio, que é o elemento na posição quarta. A quarta posição. Essa é a mediana. Ou seja, tem 3 elementos antes, 3 elementos depois. Então, a mediana nesse caso é 18. Exemplo 4. Considere a idade dos 8 alunos de determinada turma do terceiro ano. Aqui você tem as notas, as idades, desculpe. Só que tem 8. A primeira coisa, novamente, colocar em ordem crescente. Coloquei em ordem crescente, só que agora existe 2 elementos no meio. Você vai somar os 2 e dividir por 2. Então a mediana é 18,5. Vamos para a moda. A moda é a medida de tendência central que corresponde aos valores de maior frequência em um conjunto de dados. Ou seja, é o que mais aparece. Exemplo 5. Você tem o número de gols marcados em 18 jogos de uma determinada equipe. Então você tem isso daqui, os 18 valores. Qual que ocorre com maior frequência? É o 3. Então, a moda é 3. Exemplo 6. Considere o número de gols marcados nos 18 primeiros jogos de um campeonato estadual. Você tem aqui os dados, 18. Qual que ocorre com maior frequência? É o número 2 e o 3. Eles estão empatados com a mesma frequência. Então, a moda é 2 e 3. A gente diz que nesse caso é bimodal. Se tivesse 3 elementos, seria trimodal, e assim sucessivamente. No exemplo 7, você tem só 5 dados, 5 informações. Mas observa que nenhuma se repete. Nesse caso, não tem moda e você diz que é
amodal. Agora vamos para o teste diagnóstico. O rendimento obtido com doações é uma parte fundamental dos orçamentos anuais de faculdades e universidades norte-americanas. Um estudo realizado pela Associação Nacional dos Membros Empresariais de Faculdades e Universidades relatou que as 435 faculdades e universidades pesquisadas mantinham um total de 403 bilhões de dólares em doações. As 10 universidades mais próximas são mostradas na tabela a seguir. Os valores estão em bilhões de dólares. Então aqui você tem as 10 maiores universidades em doações, que são Columbia com 7,2, Harvard com 36,6, o MIT com 10,1, Michigan com 7,6, Northwestern com 7,2, Princeton com 16,4, Stanford com 17,2, Texas com 16,1, outra universidade do Texas com 6,7 e Yale com 22,9. A pergunta é: qual é a média das doações em bilhões para essas universidades? Então está pedindo basicamente a média aritmética. Então você tem que somar esses 10 valores e dividir por 10, que você vai encontrar 14,8. Próxima questão do teste. Na temporada 2019-2020 da Premier League, que é a liga inglesa, os primeiros 7 jogos do Liverpool são dados a seguir. Liverpool 4-1 em Norwich. Liverpool 2-1 no Southampton. Liverpool 3-1 no Arsenal. Liverpool 3-0 no Burnley. Liverpool 3-1 no Newcastle. Liverpool 2-1 no Chelsea. E Liverpool 1-0 no Sheffield United. Qual o valor mediano do número de gols marcados pela equipe de Liverpool? Então, os 7 dados são 4, 2, 3, 3, 3, 2 e 1. Qual o valor mediano? O valor mediano é 3. Mas é 3 porque você vai pegar esses dados, primeira coisa que você deve fazer é colocar em ordem crescente. Então vai ficar 1, 2, 2, 3, 3, 3 e 4. E aí você vai pegar o elemento do meio, que nesse caso vai ser 3. Não é só porque você veio aqui e esse é o elemento do meio, não. Não é isso. Primeiro colocar em ordem crescente. Nesse caso, por coincidência, deu o mesmo valor, mas nem sempre isso acontece. E é raro acontecer. Então não esqueça de colocar em ordem crescente para fazer a mediana. Para fazer a média aritmética não é necessário. Para fazer a moda, eu aconselho que você coloque também, para que fique mais fácil você contar os elementos que mais se repetem. Mas o obrigatório é a mediana. Próxima questão. Bárbara aplicou o capital de R$ 2.500 a um regime de juros compostos, com taxa de juros de 3% ao mês, durante 5 meses. Quanto rendeu de juros tal aplicação em reais? Então, aqui agora já mudamos um pouco de estatística para matemática financeira. Esse é um problema de juros compostos, então você vai usar a fórmula dada aqui. Montante é igual a capital vezes 1 mais taxa elevado ao tempo. O que é um regime de juros compostos? É que é juros em cima de juros, que a gente chama. Então vamos aqui. Um capital de 2.500, uma taxa de 3%, você tem que converter para decimal, elevado a 5, porque é 5 meses. Primeiro você resolve dentro do parênteses, então você está aqui, resolve a potenciação, você tem esse valor. Só faça o arredondamento no final da multiplicação. Então, o montante deu R$ 2.800
e 98,18, mas a pergunta não foi essa. Quanto rendeu de juros? Não é o total que ela vai receber no final, é o acréscimo. Então é 2.898,18, que é 18 centavos, menos 2.500, que dá 398,18. Então é a alternativa E. Última questão. Para que a média aritmética dos dados 2x mais 1, 3x e x mais 5 seja igual a 6, o valor de x é... Então você tem três informações, que são os dados. 2x mais 1 a primeira informação, 3x a segunda e x mais 5 a terceira. Você deve, então, somar as três e dividir por 3 e igualar a 16, porque ele já está afirmando que a média aritmética tem que dar 16. Então você pega o 3 e passa multiplicando, para tirar ele de baixo, do lado esquerdo, da divisão. Você vai somar o x, deu 6x, e as constantes. Pega essa constante e passa para o outro lado negativo, e pega o 6 e passa dividindo. Então você vai ter a resposta que você queria, x igual a 7. Então aqui se encerra essa parte da revisão.